Temos mais casas sem gente do que gente sem casa. Você já se perguntou por que, embora o direito à moradia seja garantido pela Constituição, ainda existem tantas pessoas em situação de rua ou em moradias irregulares? Nesse vídeo, busco responder a vocês essa questão. Antes de tudo, sabemos que é o Estado quem impõe o direito. Mas de onde vem essa estrutura política? Segundo Engels, o Estado não é de modo algum um poder que se impôs à sociedade de fora para dentro. É antes a confissão de que essa sociedade está dividida por antagonismos irreconciliáveis, que não consegue conjurar. Mas que antagonismos são esses? São antagonismos de classe, próprios do capitalismo, marcados pela dominação de um grupo, a burguesia, composta pelos grandes proprietários, sobre outro, a classe trabalhadora. Essa lógica os coloca em campos contrários, necessariamente opostos, que, consequentemente, estão em permanente conflito. Esta dialética, que se constitui materialmente ao longo da história, é chamada de luta de classes. Na modernidade, o Estado emerge como uma ordem institucional capitalista e, portanto, burguesa, necessária para legitimar a dominação de classe. Pachucanes, nesse sentido, vê no direito uma forma social que corresponde necessariamente aos interesses da burguesia, a classe dominante. Contudo, como falamos de uma lógica de luta de classes, é natural que, eventualmente, em decorrência das pressões populares, sejam instituídas leis favoráveis ao povo, até mesmo para tutelar as suas reivindicações, conter os seus ânimos e preservar a ordem. Mas lembre-se que, enquanto leis e não garantias de fato, estão sujeitas à não aplicabilidade ou até mesmo à revogação, dependendo do momento político. Para avaliarmos, portanto, a aplicabilidade dos preceitos constitucionais e o papel do advogado popular nesse contexto, é fundamental recorrermos ao método do materialismo histórico dialético, para, a partir das contradições históricas, compreendermos a realidade. Para tanto, devemos recapitular o fim dos anos 80, quando a nossa Constituição estava sendo elaborada. Inaugurada em 1987, a Assembleia Constituinte iniciou o processo de articulação de um novo texto constitucional, construído a partir da disputa de forças entre setores da sociedade, que há pouco havia passado pelo fim da ditadura militar. É importante, nesse contexto, lembrar que setores empresariais faturaram com a ditadura e queriam continuar ganhando após o seu fim. Mas, de modo geral, a Constituição, chamada de Constituição Cidadã, representou para muitos a negação de um passado traumático e, em certa medida, a projeção de um futuro mais democrático, especialmente por conta de dispositivos constitucionais que versavam sobre direitos sociais, instituídos em consequência de um grande engajamento popular, inclusive por parte de intelectuais importantes como Florestan Fernandes. O texto constitucional, já em seu artigo 1º, apresenta como fundamento do Estado Democrático de Direito a garantia da dignidade da pessoa humana. Em seguida, no artigo 3º, são previstos como objetivos fundamentais da República a construção de uma sociedade justa, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais. No que tange à moradia, o artigo 6º a apresenta como um direito social, enquanto o artigo 23 prevê a promoção de programas de habitação e a integração social de setores desfavorecidos. Na teoria é muito lindo, mas será que tais previsões se constituem materialmente? Na prática, basta uma rápida análise da realidade brasileira para percebermos que não. Milhares de famílias brasileiras ainda não têm acesso ao básico, que é uma moradia digna. Isso porque, embora a Constituição tenha, por conta da luta popular, apresentado avanços importantes em termos sociais, permanece ela sendo, pela própria natureza do direito, um texto liberal, que coloca o direito à propriedade privada acima de todos os outros, basicamente. Isso produz uma realidade absurdamente contraditória no Brasil. Segundo a Fundação João Pinheiro, ainda em 2015 existiam 7,9 milhões de imóveis vagos, enquanto seriam necessárias 7,7 milhões de residências para sanar o déficit habitacional, ou seja, há mais imóveis vagos do que famílias morando irregularmente. Sob o pretexto de proteger a propriedade, pessoas são deixadas em condição de absoluta vulnerabilidade, mesmo diante das promessas da Constituição.
Faz-se importante considerar, nesse sentido, o princípio da função social da propriedade, cunhado por Leon Deguy e previsto na própria Constituição. O jurista compreendia que a riqueza deve ser utilizada sempre em benefício da sociedade e jamais em sentido egoístico. Assim, ele condena o especulador de terras, que compra terrenos em regiões afastadas e aguarda a implementação de equipamentos urbanos que valorizarão a região, fazendo com que ele se enriqueça às custas da sociedade. Sob esse viés, a Constituição, em seu artigo 170, prevê como finalidade da ordem econômica a garantia de existência digna a todos, em conformidade com o imperativo da justiça social, observando o princípio da propriedade privada e de sua função social. Ainda sobre a função social da propriedade, temos o artigo 182, que diz respeito à propriedade urbana, e o 186, relativo à propriedade rural. Complementar ao artigo 182, o Estatuto da Cidade de 2001 regulamentou o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, determinando condições que visam prevenir a subutilização dos terrenos. O descumprimento poderia levar ao parcelamento, edificação ou utilização da área, a cobrança progressiva de impostos e, por fim, a desapropriação do imóvel, acompanhada de pagamento mediante títulos da dívida pública. Nesse sentido, o descumprimento das restrições ao direito à propriedade poderia fazer com que determinado imóvel fosse ocupado por alguém que, de fato, o utilizaria, cumprindo, portanto, com o princípio da função social da propriedade. Pois bem, eis o conflito primordial abordado aqui. De um lado, o direito à moradia, de outro, o direito à propriedade. O que os dois têm em comum? A palavra direito, que reflete um meio para acessar algo próprio da forma jurídica burguesa. Como afirma o professor Alisson Mascaro, melhor do que falar em direito ao pão seria falar em acesso direto ao pão. Isso porque percebemos que, entre o direito social à moradia e o direito à propriedade privada, via de regra, o segundo, enquanto base da dominação capitalista, será priorizado em relação ao primeiro, mesmo que a moradia, diferentemente da propriedade, constitua uma necessidade vital do ser humano, uma condição para que tenha um mínimo de dignidade. Nesse sentido, sendo o direito forma jurídica burguesa, não haveria o que fazer se não aceitar o atual estado de coisas? Claro que não. A advocacia popular é a forma imediata encontrada para possibilitar com que as camadas vulnerabilizadas da sociedade tenham as suas urgentes demandas apreciadas, partindo da noção de que é possível, em alguma medida, disputar forças e expressar a luta popular também no campo jurídico. Houve luta para que os direitos sociais fossem pautados, e haverá luta para que sejam aplicados. A advocacia popular busca, nesse contexto, representar judicialmente os interesses do povo, prezando pela aplicação de direitos constitucionalmente garantidos, frutos da luta popular, como o direito à moradia, cuja defesa é essencial e deve ter por observância o princípio da função social da propriedade. Enquanto não se pode ter acesso direto ao pão, lutemos pelo direito ao pão.